seja bem-vindo a Marketing e ou Propaganda, aqui na Rádio Net. Hoje com a apresentação de Márcia Cristófoli, do portal O Coletiva. Ah, certinho, hein, Márcia? Portal Coletiva. E este que vos fala, Sérgio Caraver. Hoje com a ausência do nosso querido Pintaúde, mas que em breve retornará à bancada do nosso programa. Dando início a essa tarde maravilhosa com marketing e ou propaganda, vamos começar com uma homenagem. Buemba, buemba! É assim? Meu Deus! Homenagem ao nosso querido que partiu, né? Ah, sim. Não é assim que ele dizia? Buemba, buemba? Não é, Márcia? Eu não quero falar sobre Ah, isso, não. não. Ficar triste? Não, já falei demais essa semana, a gente já noticiou. É mesmo? Foi... Bom, mas marketing e ou propaganda já vai começar com muita notícia. Foi uma semana pesada no mercado publicitário, no mercado de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, com fusões, com fechamentos, com mudanças de endereço. Ainda bem que marketing ou propaganda tem a Márcia Cristófoli, que nos traz tudo quentinho. Aquilo que você nem imagina que aconteceu. Ainda. Ou que vai acontecer. Ou que vai acontecer, você sabe aqui em primeira mão com a Márcia Cristófoli. Márcia, conta um pouquinho os movimentos do mercado nessa semana. Então, não vamos nos limitar primeiro. Boa tarde. Boa tarde a quem nos escuta. Deixar também registrado o nosso super beijo e abraço no Pintaúde, né? Isso aí. Que tá tratando aí da saúde. Daqui a 180 dias ele tá de volta. Se nós o liberarmos. Se nós aceitarmos ele de volta, né? Eu vou te dizer que eu acho que em dupla fica bem melhor, sabe? Ainda mais quando a dupla somos nós dois, né, Caraver? Como assim? É uma beleza, né? A gente quase não rasga o ego, né? É que se ninguém faz, né? Pois alguém é, tem se que ninguém fazer. Elogia, tem que ser Minha nós mãe mesmos. já diria se ninguém gava, né? É isso aí. Então, vamos lá, Márcia. Não, eu acho que a gente não tem que se limitar à semana, né? Ao que eu venho observando aí no mercado da propaganda, no mercado do marketing, enfim. As movimentações de profissionais, ela já é conhecida. Elas são corriqueiras, né? Isso já acontece há muitos anos. Aliás, eu acho que de uns anos pra cá não existe mais os profissionais de carreira, né? Então, aquela coisa dos meus pais, que meu pai foi, sei lá, 15 anos bancário, né? Tem pessoas que não conhecem, não tem outra experiência senão aquela mesma sempre, né? De muitos anos na mesma empresa. Mas é que surgiu também um modismo aqui, que é muito interessante, que é assim, vamos nos reinventar. Então, ou ainda as deu pessoas... um movimento forte isso. Não, então essa reinvenção, fora quando não são as demissões, que a gente brinca que são as pessoas convidadas a se reinventar forçados. Promovidas a buscar novos desafios. Convidadas a... Tu sabe que durante muitos e muitos anos eu trabalhei em veículos de comunicação. Uhum. Então o máximo era o seguinte, o sujeito era demitido e dizia, vou em busca de novos desafios, procurando novas formas projetos pessoais. Projetos. Então, eu tenho um amigo que ele sempre brinca, ele acompanha muito lá o Coletiva.net, e ele sempre diz assim, mas vem cá, eu fui o último demitido nesse mercado? Não, diz pra ele que fui eu. Teve um depois dele que fui eu. Mas é inacreditável. Porque todos tocam projetos pessoais, foi uma decisão em conjunto, é sempre assim. Muita discussão, sabe? Exatamente. E claro, sem contar na geração que é diferente já, né? Essa nova geração, que eu acho que isso também cabe a gente explorar um pouco mais. Mas o que tem me impressionado, assim, pelo menos nos últimos 4 meses, a gente teve fechamento de agência tradicionalíssima. A gente pode dizer um dos nomes ou não? Eu acho que não é mais segredo, né? Não é segredo. Não é segredo. Na verdade, Martins e Andrade fechou. Na verdade, apesar ela não de dizerem fechou. que não. Né? Na verdade, ela não fechou porque ela tem algumas contas que ela ainda atende que como ela Martins e Andrade, exatamente. Que aí mas a fica sede no comando, delas fechou, né? A sede sede lá em cima fechou, perto lá da NET, lá no morro. Não existe mais. Que era um belíssimo prédio, diga-se de passagem. Exatamente. Super tradicional, uma baita história, com um cara no comando como o Ayrton Rocha,
um nome e uma história invejável. Não, e fora, antes do Ayrton, era o Exildo, né? Tinha Não outros meu 2 tempo. sócios. Bom, além disso, a gente teve, isso falando dos últimos meses, né? A gente teve, eles chamam a fusão de uma agência digital com uma agência tradicional, a chamada agência Off, né? Que foi a compra da Brivia para a 10, né? Aliás, a Brivia absorveu a 10. Fizeram uma fusão. Foi o inverso, né? A digital é que comprou a tradicional. Exatamente. Isso chama atenção. Isso é surpreendente. Isso Mostra chama que atenção. O mercado digital está crescendo com muito mais rapidez, muito mais força do que o mercado tradicional de comunicação. Porque até então a gente via movimentos contrários, né? Exatamente. Agências tradicionais absorvendo agências digitais para ter no seu expertise. Porque eu acho que tem um discurso, tem um discurso no mercado publicitário que fala muito sobre ser uma agência full. Não, nós somos uma agência full, nós atendemos o cliente 360, eles adoram essa expressão também. Quando, na verdade, eles 360 é assim, tu sai de um ponto, dá a volta e chega no mesmo ponto. Seja, não caminha para lugar nenhum. É uma coisa meio fora para mim. E mais do que isso, é uma agência que faz tudo e não faz nada, né? Então, na verdade, ela não faz tudo, ela terceiriza. Sim, mas... Né? Então, assim, então ela não é full. Então ela não atende 360, né? Mas, enfim, isso ainda era um pouco mais comum até um tempo atrás. E aí, com esse movimento Brivia 10, a gente também percebeu mais um movimento esquisito. Que não é o movimento normal. Exato. Normal, comum, assim, comum. Comum. Exato. Não é normal, a gente não pode usar esse termo. Mas não é um movimento comum de mercado. Exato. Além disso, a gente teve também, por exemplo, a Scala, com um super nome, também comprando a City. Que Exatamente. É do Martin Hague, que foi Scala por muitos anos, enfim, que é um homem de planejamento, que faz parte, inclusive, do grupo de planejamento do Rio Grande do Sul. Sim, de uma área bem mais técnica, né? Exatamente. E a Scala vem se posicionando não mais como uma agência, mas como uma empresa, como uma consultoria, como uma parceira de negócio dos seus clientes. De negócios e de imagem, né? Exato. Depois disso, a gente teve também, nesse movimento Brivia 10, uma outra coisa que chamou a atenção foi que, bom, a 10, ao ser fundida com incorporada a Brivia, a sala lá da Mostradeira 800 também foi entregue. Então, assim, é um movimento também que surpreende, que instiga, porque é uma coisa absolutamente tradicional. E era um ponto de referência. Exatamente. Ali onde a 10 ficava era ponto de referência. Inclusive é o mesmo prédio da Global, que está lá ainda firme até onde a gente sabe, né? E esperamos que permaneça firme. Né? Com certeza, com certeza. A Brivia, por exemplo, tem um espaço bastante interessante em Novo Hamburgo. E tem em seu discurso a certeza... Isso é uma coisa que eu não entendi. Eles vão... Eu não sei se tu sabe disso, se pode informar, mas eu não entendi bem o seguinte. A Brivia sempre teve a sua localização em Novo Hamburgo. Sempre teve em Novo Hamburgo. E agora parece que eles vão operar em Novo Hamburgo e em Porto Alegre. É uma coisa estranha, quer dizer, na verdade, é uma duplicidade de custos. Eles já estão operando em duplicidade, eles mantêm a sua sede, a sua equipe em Novo Hamburgo, mas eles têm esse movimento, então, da equipe de Porto Alegre, que eu sei, inclusive, que alguns de Novo Hamburgo passaram a atuar em Porto Alegre, e aí a equipe da 10. E eles estão num coworking no centro. Aumentou, então, a frequência no Transurb. Mais ou menos por aí. Transurb está feliz, tem mais passageiros. E passageiro que pode pagar, né? Mais... Pagar VIP. Mas, enfim, a gente observou aí também o movimento. E aí eles estão operando a equipe de Porto Alegre, operando num coworking. Que é, sim, um movimento que vem crescendo, né? Que a gente está aí observando e acompanhando esses... Sabe que eu acho muito estranho o coworking, né? Eu acho muito interessante. Visão, eu acho interessante, mas não quando tu coloca isso no nível de empresa. Eu acho isso interessante quando tu coloca no nível de profissionais autônomos. Exato, entendeu? Que tu consegue diluir custos, tu consegue ter uma ambientação melhor, tu consegue ter uma estrutura melhor. Mas comigo. Empresa eu acho estranho. Mas pensa comigo, tu vai para um espaço, enquanto empresa, tu vai para um espaço compartilhado, em que tu não precisa te preocupar com água, com nada, com luz, com telefone, com internet, com manutenção, com café, com a água. Com nada. Com nada. Mas a sensação que eu tenho assim é
Por favor, isso é um conceito absolutamente particular. Que não é universal, não é absolutamente, é só uma percepção. Mas a sensação que eu tenho é o seguinte: quando é um profissional liberal, né, ou um freelancer que resolve ter um espaço seu, tá, eu entendo isso. Quando é uma empresa, a sensação que me passa é a baixa confiabilidade no negócio. Ou seja, eu não tenho uma confiança necessária para ter todas essas despesas como parte do meu negócio. Então, eu não sei, é uma percepção, eu sou da moda antiga ainda. Mas eu acho assim, meu pai, por exemplo... o meu pai, por exemplo, tem uma dificuldade muito grande também de... Somos velhos. Talvez de uma geração um pouco anterior à minha. Pouco, bem pouquinho. Mas assim, eu acho a ideia muito interessante... especialmente quando a gente não... E não é só uma questão de custo, é não se preocupar com estas questões. Com as estruturas. E vai focar basicamente no que importa para a empresa, que é pessoas e equipamentos, né? E ferramentas para que essas pessoas trabalhem. Bom, a gente teve isso. E aí, nesses movimentos, a gente tem também a Competence, que já anunciou que vai se mudar. Vai se mudar daquele prédio vai se mudar, Brasil. Exatamente, que é um imenso prédio lindíssimo. Extremamente tradicional também, lá há muitos anos. Mas o João Satti já nos contou que está previsto para esse ano uma mudança de sede. A gente apurou que deve ser ali pela Independência, Mostardeiro, mas o novo endereço. Essa mudança presume uma redução na estrutura. Eu imagino que sim, né, Caravera? Eu imagino que sim. A gente não tem essa informação e eu acho muito difícil que as agências admitam isso, né? Porque poucos admitem. Apesar que a Competence também tem uma característica, né? Ela já mudou de endereço umas 4 vezes. Ela começou na Carlos Gomes, num andar ali num prédio na Carlos Gomes, logo que surgiu, quando o Mesquita era o braço direito do Satti, do João, do João, assim, começou a Competence lá com tintas Renner, eram num andar ali na Carlos Gomes. Depois eles se mudaram para um prédio perto da Assis Brasil, eu acho que era Assis Brasil ali, e depois foram para Plínio. Então eles têm, assim, eu acho que está no DNA do João. Mas eles estavam ali há bastante tempo, né? Há anos, da minha época, por exemplo, desde que eu entrei para o mercado, já estão ali. A gente teve também, a gente está tendo, na verdade, uma série de movimentações, não só de profissionais, mas de contas em agências. Isso também faz parte, isso também é do jogo. Então, assim, a gente tem lá a tradicional... Pode antecipar algumas contas? Não posso. Nenhuma? Não posso. Eu posso dizer... Pode dizer pelo menos o segmento? Então, eu posso dizer que existe uma marca de uma loja de varejo. Opa! Bem grande, que foi vendida há pouco tempo para um grupo de investidores. Que está mais ou menos... É só puxar a memória um pouquinho, nós não vamos dizer o nome. E está sei lá, Está com expansão nacional? Não. Que eu saiba, ainda não. Tá, Não, é só para a gente ir eliminando, né? Linha mole, linha dura. Vamos lá. Essa marca, ela tá há muitos anos na mesma agência. E ela sai agora em outubro. Já tem data, inclusive. Mas, assim, era a maior conta desta agência. Ou seja, preparem-se que vem bomba. Preparem-se, porque, assim... Mas, claro, até também onde a gente sabe, os seus gestores... não farão uma demissão em massa, né? Então, eles já estão se adequando, se reorganizando, prospectando, evidentemente. Acho que isso nenhum empresário para. Até outubro tem tempo, né? Exatamente. Mas, assim, o fato de uma grande marca estar há muitos anos numa agência e querer sair dela é porque ela já não atende mais. Não sei se é esse o termo, se ela não atende mais, mas o que eu acredito, assim, pela minha experiência de mercado, é que as relações vão se desgastando no decorrer do tempo. Não é uma questão só de atendimento, é uma questão de mesmice. Então, quando eu quero falar em não atende mais, não é que atenda mal ou uma questão de setorizar. Que não atende mais as expectativas. Isso é real. Por uma questão criativa, por uma questão de relação, por uma questão de custo, por uma questão... Sim, exatamente.
A verdade é essa, o cliente cansa, a agência cansa, e por mais criativo que uma agência possa ser, chega um momento que se esgota. Exatamente. E aí, além disso também, a gente observou o seguinte, tem profissional se aposentando, ok, isso é da vida. Tem profissional se aposentando bem cedo, largando o mundo da propaganda, por exemplo. A gente tem... Mundo cão. Né? O pessoal meio I'm traumatizado, sorry, né? I'm sorry, baby, mas o mundo do mercado publicitário é um mundo cão. É um mundo cruel. Sujeito com 40 anos é um velho. É, sem dúvida. Então, assim, e existe uma falta de percepção que, assim, tu tem os grandes talentos, que são hipervalorizados, mas isso é 1 em 10 mil profissionais. Depois tu tem a massa que é trocada cada vez mais cedo por uma questão de custo. Ou seja, por que eu vou pagar 1.500 se eu posso pagar 500? Não, e por que tu vai pagar 1.500 por um profissional se pode pagar 2 por 750? É isso aí. E aí a gente, claro, também entra aí numa questão de juniorização, que também é um outro assunto que a gente gosta muito de debater. Mas, assim, a gente tem grandes nomes deixando não só agências, mas a sociedade dessas agências. Né? Como eu disse, que o Ayrton Rocha deixe lá a Sua Martins. Sim, depois de tantos anos. Depois de tantos anos. Que Uma o Vieira vez da o Ayrton Cunha me disse assim, o difícil é ganhar o primeiro $1 milhão. Eu conheço... Aí eu disse, para mim não é difícil, é quase impossível, mas... Não, eu tenho um amigo que dizia, eu tô atrás do meu segundo $1 milhão. Porque eu não ganhei o primeiro. Eu não achei o primeiro, né? Eu tô no mesmo time dele. Estamos aí atrás, né, na busca. Mas assim, que o Vieira da Cunha, por exemplo, deixa a Sociedade da Move também, né? São profissionais com uns 40, 50 anos de carreira. Ele já tem o porquê de querer parar. Exatamente, chega, né? Tá super justo. Agora, profissionais, por exemplo, Delmar Gentil, isso a gente pode falar porque também não é segredo para ninguém, tá largando o mundo da propaganda. E foi sócio da DES durante muitos anos. E um excelente profissional. Um excelente profissional, foi dirigente, né? Foi presidente do Sinapro por 2 gestões, fez um grande trabalho lá. Então, assim, não, e o cara com uma penetração no mundo empresarial. E um cara jovem, né? Um cara jovem com cheio gás, de potencial. Exato. Mas ele deve estar naquele discurso. Né? Alguns desafios pessoais. Até onde a gente sabe são projetos que ele vai tocar que nem são na área da propaganda e não vão ser nem no Rio Grande do Sul. Mas isso aí, Márcia, a gente também, aqui, eu tenho um conhecido, eu posso até dizer que é amigo, o Axi, que era da Scala, um criador de primeira grandeza, premiadíssimo. Estamos falando do Eduardo. Tá, okay. Premiadíssimo, entendeu? E jovem. E simplesmente abriu mão de ser o cara de criação da Scala e partiu para outra. Inclusive montou uma rádio de músicas web, só de músicas, e eu acho que ele dá consultoria para uma ou outra empresa, mas muito light, perto do que era a vida dele. Eu conheço pessoas, inclusive, que largaram o mundo da propaganda para abrir uma cafeteria. Mas que eu conheço gente que largou o mundo da publicidade para ser funcionário público numa secretaria. Para fazer serviço burocrático. Então, assim, que o nosso mercado é muito difícil. É um mundo cruel. É um mundo bem cruel. É difícil, tu envelhece cedo. Tá? A desvalorização profissional é violenta. Se o profissional ainda é um cara de criação ou de atendimento, ele ainda tem uma perspectiva melhor de mercado. Agora, tu pega, por exemplo, o mídia, tu pega o cara de planejamento, tu pega as outras funções de uma agência de publicidade ou do mercado publicitário, é matar cachorro a grito, tia. Entende? Até que tu consiga uma colocação adequada, matar cachorro a grito. É verdade. Mas então, fazendo todas essas análises, né? O mercado está fervendo. O mercado está tendo movimentações muito importantes, muito significativas, que causam, no mínimo, uma estranheza. Surpresa para alguns, mas no mínimo uma estranheza. E aí, o que eu consigo entender, ou a minha análise, né, a minha visão, como eu digo, de uma jornalista que circula no mercado da propaganda há muitos anos, do jeito que está,
não dá para ficar. É que não tem mais mercado, Fazer mais do mesmo não dá. Não As funciona. marcas não querem mais. As agências não querem mais. Isso já não basta mais até para os melhores cérebros, né? Que conseguem perceber o mercado dessa forma. Já não funciona mais. Já não funciona mais. Então, fica algumas perguntas, Caravari. Eu, como uma jovem menina ainda nesta área, vou ver se eu, como um velho profissional... Um senhor experiente... Senhor é bom, muito obrigado. A família agradece. Um senhor experiente, né? Um homem com uma caminhada bastante importante nessa área. São algumas perguntas que eu fico me fazendo e eu não tenho, deixa bem claro, não tenho bagagem suficiente para analisar em profundidade esses movimentos. E eu faço algumas perguntas, por exemplo, para onde vai o mercado da publicidade gaúcha? Quem responder isso tá feito. Tá milionário. Tá milionário. Porque, na verdade, hoje ninguém consegue responder essa pergunta. Nem o mercado publicitário, nem o mercado de veículos, nem o mercado de agências, ninguém sabe para onde correr. Esta é a mais pura verdade. Isso já tem alguns anos, né? É muita teoria e pouca prática. Exatamente, era aí que eu queria chegar. Este homem sabe muito. Obrigado pelo elogio. Era isso. É muita teoria, é muito achismo, é muito exercício de futurologia. Quando as pessoas, na verdade, esquecem que a gente não está mais falando do futuro, a gente não está falando do que vai acontecer, a gente está falando do que já está. Já está acontecendo, ninguém percebe. Então, eu sou uma defensora disso. As pessoas dizem, o mercado da comunicação está mudando. Não, gente, ele já mudou. Vamos surfar na mesma onda, todo mundo, né? O problema é que o mercado publicitário não se deu conta disso. O tsunami chegou, está arrasando, e isso já faz alguns anos. Exato. E vem arrasando, e sempre a gente percebe assim, não, isso é com aquele lá. É só isso uma aqui amarelinha. isso aqui não chega aqui. E quando vê, está afogado na mesma onda. É muito complicado. E não é incompetência, hein? Não é má gestão. É simplesmente uma mudança que não é perceptiva e que, mesmo quando é percebida, não sabe como agir para poder interagir com essa mudança. Mas eu acho, Caraver, que às vezes é uma má gestão, sim. Mas não é uma má gestão por falta de conhecimento ou não é uma má gestão por teimosia. É uma má gestão por falta de coragem. Pode ser. Por falta de coragem de admitir que precisa, sim, rever o seu negócio. Então, ontem a gente conversando... Tu conhece a síndrome do sapo fervido, né? Sim. Então, sim. Para mim é isso. Conta para os nossos ouvintes, para quem não sabe, do leite. A síndrome do talhando. sapo fervido é real, é uma experiência que foi feita numa universidade dos Estados Unidos. Colocaram 2 panelas, tá? Uma a ferver com um sapo dentro. Quando a água começou a esquentar, o sapo que estava dentro desta panela com água que começou a esquentar, começou a tentar se acomodar àquele ambiente. Então, a água foi esquentando e ele foi se ajeitando, né? Se mexia para um lado, se mexia para o outro. Bom, foi assim até que a água ferveu e ele morreu queimado, tentando se adaptar àquela panela com água fervente. Em contrapartida, pegaram uma outra panela, botaram água e ferveram a água. Pegaram um sapo e jogaram dentro da água fervente. Quando o sapo caiu na água fervente, ele pegou e pulou fora. E aí se desenvolveu a teoria, né, do sapo fervido, que é o seguinte, que é o que acontece com as empresas. Enquanto o ambiente está mudando, as pessoas, os profissionais, as empresas, tentam se adaptar e se acomodar àquela mudança, que é a panela que começa a esquentar. Uhum. Né? E termina muitas empresas e muitos profissionais morrendo porque tentaram se adaptar e não se deram conta que o ambiente mudou e ferveu e que aquele ambiente não é para ele. Mas então, ontem a gente conversando exatamente sobre essas questões de mudanças, de se adaptação. De se adaptar, enfim. E aí a gente diz o seguinte, é mais ou menos como o mercado publicitário é conhecidamente
egocêntrico e arrogante. Tu acha? Eu tenho certeza. Tu acha que meu brilho tá te ofuscando? Vou tropeçar no meu ego aqui. Nada de ego. A gente brinca quando a gente vai fazer um Eu paro evento. de brilhar tanto. A gente brinca que quando a gente vai fazer um evento para o mercado publicitário. Tem que apagar as luzes. Não, quantos confirmados tem? 12 pessoas, então são 24 cadeiras para um publicitário e seu ego. Um publicitário e seu ego. Né? Então vamos lá, gente. No meu tempo se dizia que tinha que apagar as luzes porque eles mesmos se iluminavam. Eles brilham como ninguém, né? Mas vamos lá. E aí, esse egocentrismo e essa arrogância não permite que muitos profissionais percebam ou que tenham a coragem de admitir que precisam sim rever as suas coisas. Então, a comparação que a gente fez ontem foi, numa conversa, num bate-papo, foi, cara, Ver, se tu fores no dermatologista, tu vai contar para as pessoas que tu foste num dermatologista. Agora, se tu for num psiquiatra, talvez tu não conte que tu não foste Eu num não sei, psiquiatra. porque eu sou do tempo que ia a psiquiatra e fazia tratamento, era o máximo. Tu só era inteligente se tu estivesse tratando. Então, assim como hoje tu eras todo uma mundo... pessoa analisada. Todo mundo tem seu pet. Na época, todo mundo tinha seu psiquiatra. Então, sentava e ficava se discutindo, entendeu? E psiquiatras percebam que vocês acabaram de ser comparados com os o pior, eu me tratei muitos anos em terapia. Uhum. Né? E eu me sentia menosprezado porque eu não fazia análise. E assim... não era tão... eu não era tão tu não deitava no divã, assim, o cara então era um problema sério, assim, sabe? Não, mas hoje não é muito, não, né? Não é bem visto. Ou, por exemplo, se tu fores no traumato, tu vai contar para as pessoas que foi no traumato. Se tu fores no urologista... Talvez tu não conte que foste no urologista. Então, assim, a gente não admite as nossas fraquezas, especialmente se elas estão vistas de forma pejorativa. Ruins. Exatamente. E o mercado da propaganda se organizou de uma forma que é tão arrogante que não se precisa de ajuda, né? As agências se bastam. Pior é que é. Mas se bastam tanto que, sabe? Todos esses movimentos... tanto que está dando todo esse movimento. Todos esses movimentos... Então, eu vou fazer mais uma provocação e eu quero a tua análise de novo. Vou tentar. Qual vai ser... Nós passamos muitos anos sabendo que as agências se movimentam basicamente a partir de duas remunerações. Comissão de mídia, os 20%. Que praticamente morreu. Exatamente, aí que nós vamos chegar. E o famoso BV. Isso. Né, que é quase que uma... E que está terminando também. É só para as grandes. E olhe lá. Né? E olhe lá. A pergunta que não quer calar e que todo o mercado da propaganda se questiona é qual vai ser... Como sobreviveremos a isso tudo? Na verdade, assim, qual é a nova galinha dos ovos de ouro? Onde está o dinheiro? Vamos ser sócios, Márcia? Se eu responder, vamos ser sócios? Olha, assim, onde está o dinheiro do mercado da propaganda? É que, assim, eu vou te dizer uma coisa que eu percebo e que também não sei se é real, mas o que acontece é o seguinte, quando surgiu, vamos dizer assim, a mídia net, né, houve uma percepção de que o seguinte, a grande mina de ouro estava nas mídias sociais, como agir e interagir com o público que estava no Facebook, que estava no Instagram, que estava... Né? Até agora, pelo menos, até este momento, eu não vi nenhum movimento de inteligência grandiosa que dissesse assim, realmente é aqui o caminho, achamos a mina. Não, para mim, cavaram um buraco e estão tentando achar ouro, que não acharam até agora. Não acharam. Não acharam. Mas viveram dele por muitos anos, né? Sim. Do ouro que foi encontrado lá há 40 anos, 50 anos. Agora sim, veículos de comunicação sustentavam o mercado publicitário. Por quê? Através do BV, através da comissão de 20%, que era pago direto, o cliente pagava a fatura, o veículo pegava os 20% e repassava para a agência. Hoje já não é mais assim. A agência tem que faturar a sua comissão. O veículo manda, né, a fatura dizendo, olha, é tanto bruto, para mim tu paga o líquido. E os 20% a agência que te emite a fatura. Se tu vai pagar para a agência ou não vai, não é problema meu.
Eu não quero saber. Uhum. Tá? Muito bem. O que acontece assim? O cliente começou a perceber e disse assim, bom, se antes, quando o veículo repassava a comissão, os clientes já negociavam com a agência para a agência devolver parte da comissão, tá? Hoje, essa negociação ficou muito mais rígida. Ou seja, o cliente olha e diz assim, não, para um pouquinho, tia. Por que tu vai ganhar 20? Vamos fazer o seguinte, eu te pago 5. Claro. Ah, mas eu não quero. Bom, mas a minha verba é de 4, é de 5, é de 6 milhões ano. Tu vai abrir mão? Então, na verdade, virou um grande balcão de negócios, onde perdeu o foco no que importava, que era o resultado obtido. A criatividade, o planejamento, o resultado, exatamente. E eu vivi isso como cliente. Não vou dizer aonde, mas vivi como cliente. A agência chegava e queria me convencer de que a campanha dela estava correta e que o meu conceito sobre aquilo que eu estava defendendo como cliente estava errado. E eu sempre dizia uma coisa, olha aqui, ó, eu não vou discutir comunicação, porque eu acho que esse é o papel da agência. Claro, cada um no seu quadrado. E aqui não é uma questão de gostei, não gostei. Não pode ser o meu gosto pessoal pautando uma agência. Agora sim, eu estou te dizendo que esta não é a linguagem do público que consome este produto. E que eu entendo deste produto porque eu vivo o dia a dia dele. E entendo a linguagem de quem consome ele. Uhum. Agora, como é que tu vai resolver esta questão numa campanha? Bom, isso é problema teu. Agora, não me traz soluções de uma linguagem que não é deste público. E as agências têm esse dom de achar que entendem mais do que o próprio cliente. Do que o próprio cliente. Exatamente. E aí deu, né? E vou te dar uma visão de quem é veículo, né, também. Então, assim, acho que é interessante a gente dividir isso, porque sei que tu foste, já tivesse eu fui veículo, agência, já fui cliente, já né? fui agência. Então, enquanto veículo... Uma trajetória cheia de fracassos. Não, porque... Não, sabe que não, eu vou te contar. A maioria das pessoas falam da sua trajetória profissional e tu fica impressionado porque é só sucesso. Sucesso. E eu ainda vou escrever um livro dizendo meus fracassos. Porque até onde teve sucesso foi uma sequência de fracassos até conseguir acertar. Claro. Então, eu acho que está na hora da gente começar a contar as verdades. Isso é muito interessante, porque quando eu converso, eu tenho conversado muito com estudantes, né? Como diz o pessoal lá na empresa, eu tenho uma obsessão pelo mercado universitário. Nunca como adoro também. Nunca como professora. Não seria, né? Não é essa a minha vocação. Mas como palestrante. Mas como palestrante e poder ter essa troca com eles. Então, eu sempre digo o seguinte, gente, para chegar onde eu cheguei, e eu ainda estou caminhando, não pensem vocês que caiu do céu, que eu tive um pai o sucesso que comprou uma empresa para se filhinha entregou cuidar. Vai brincar. Não foi isso. Eu vivo disso, eu me sustento disso. Mas para chegar aqui, eu comi muito capim. É isso aí. E é disso que é legal falar, né? Então eu digo isso, é muito mais gostoso hoje eu falar de todos os meus erros, de todos os meus fracassos. Porque foram os teus erros que me fizeram chegar. O teu acerto. Sem dúvida. E uma das coisas que eu sempre brinco quando eu vou dar palestra, eu fui professor da PUC, eu fui professor da Unicinos, e eu sempre brinco o seguinte, quando vão me apresentar, eu sempre digo o seguinte, basta 2 letras para falar do meu currículo inteiro. Pronto, pode perguntar, do que tu quer? Ex-dono de agência, ex-executivo de veículo, ex-diretor de veículo, ex-cronista, ex-radialista, ex-superintendente da Federação, ex-professor da PUC, ex-professor da Unicinos, Aí eu disse assim, agora pergunta assim, e agora? Bom, agora eu não sei. Mas provavelmente o agora daqui a um tempo vai ser esse. Vai ser esse, sem dúvida. Eu acho que isso é o que falta para o mercado poder se reposicionar com tranquilidade. É olhar onde nós estamos fracassando. E admitir. Cliente filho da...
me largou. Se fosse Não o Pintaúde entendeu. neste microfone. Não, mas não entendeu a minha proposta. Não, sabe, depois de tantos anos, como é que ele me larga? É que nem o marido e a mulher que se separam depois de 40 anos de casado. Tchê, a separação não é uma surpresa. Não é uma surpresa. Não, Isso aí vem devagarzinho sendo corroído. E mais do que isso, né? E aí essas pessoas, esses casais se separam e as pessoas perguntam, não deu certo? Como não, gente? fiquei Foram 40 anos e não deu certo. É isso. Eu fico Mas a corrosão furiosa. não começa com um cânion. Claro. Começa com uma leve rachadura. Um barranho. Mas assim, eu acho que admitir isso é parte do. Antes, desculpa, para complementar, que como experiência de veículo, né? A gente sempre diz: ninguém vende melhor o meu produto do que eu mesma. Sim. Eu tô no dia a dia. Presume-se que seja. Presume-se que sim, né? Bom, quando a gente começa, então, nas questões comerciais, a abordar as agências, eu sou um veículo online. Eu não sou interessante do ponto de vista econômico, financeiro, né? É muito barato anunciar comigo. Sim. Certo? Mas a questão não é o quão barato é qual é o tamanho do retorno que eu posso te gerar. Sem dúvida, mas as agências não entenderam isso. Não, aliás, até entenderam. Mas não querem. Rentável para a agência claro vender. Que não, porque o valor que elas recebem de volta é muito baixo. Exatamente. Os 20% para elas sobre o meu anúncio... Não compensa. Não compensa. Só que o que acontece? A gente faz o quê? Vai direto no cliente. E aí a agência fica furiosa. Não, a agência... Tem muitas agências, inclusive, que já liberaram. Não, Sim, vai lá. Não tem problema, vai lá. Mas vai que é tão pouco que nem me interessa. Mas os 20%... ficam na agência. Óbvio. Desse eles não abrem mão. E aí o que acontece? Eu vou lá... E não trabalharam por isso. Essa minha crítica. Muito nós obrigada, temos que falar Jefferson. dos nossos queridos. Chegou a água para quem Quando chega não... a água, é o sinal que nós temos que falar dos nossos apoiadores. É verdade. Nós temos 3 queridos apoiadores que fazem esse programa ser o sucesso que é. Ivo Pens, tá? Onde você encontra todas as bitolas de tubo e conexões Tigre, além de vários outros materiais para que essa obra não pare. Na Ivo Pens você é atendido com qualidade e tem todas as bitolas de tubos e conexões Tigres à pronta entrega. Vá, não perca tempo, vá na Ivo Pens, que lá você encontra tudo para a sua obra. Nosso segundo querido apoiador é Zafari, onde... Economizar é comprar bem. Que também não é errado dizer que comprar bem é economizar. Né? Porque, no fundo, o resultado é o mesmo. Nesse caso, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Muito antes, pelo contrário, tá? E outra coisa, o Zafari está com excelentes promoções. O pessoal da propaganda adora uma promoção. Isso. Inclusive, ontem estive no Zafari da Fernandes Vieira. Leite de barbada. Olha maravilhoso. Aí. Uma promoção na entrada do supermercado. Tinha leite com preço maravilhoso. Posso contar o que eu comprei? Eu estoquei. Posso contar o que eu comprei no Zafari ontem? Porque eu também, graças a Deus, moro exatamente do lado de um Zafari. Cerveja. Viu? Na promoção. Cerveja, eu não vou dizer a marca, porque não é a nossa patrocinadora ainda. Mas é uma verdinha bem boa. Isso, e com preços imbatíveis. Mas olha, tava incrível ontem. Então, vá no Zafari, onde economizar é comprar bem. E o nosso terceiro patrocinador, que nos dá um excelente prazer, Motel Mumbai, onde o prazer é garantido. Jefferson, endereço do Motel Mumbai, Jefferson. Tá? Ali na subidinha, bem pertinho ali da lomba do cemitério. Mas ali você não morre, ali você ressurge e vive com prazer. Motel Mumbai. Bem pertinho de você, para que você tenha prazer com qualidade, limpeza e um atendimento nota 1000. Jefferson, chegamos lá? Oscar Pereira, ali na Oscar Pereira,
1786, na subida da Oscar Pereira, para você ter cada vez mais prazer na sua vida. Eu ia dizer que é perto do posto Jumbo, né? Mas Ó, não existe Jumbão, mais. Jumbão. Mas vamos voltar então. Obrigado aos nossos 3 patrocinadores Master. E se você quiser anunciar na rádio web ou basta ligar para 9-811-967-41 e fazer a sua proposta. Você é bem-vindo. Todos são. Vamos lá. Quanto Aí mais, continua. melhor. Nesse ponto, quanto mais, melhor. É isso aí. Aqui se faz, aqui se paga. Aqui se faz, aqui se paga. A rádio ou a rádio que você Ou vê. Muito bem. Que dupla, hein? Que dupla. Voltando, então, ao assunto que nós falávamos, sobre, então, esse desconforto... Esse agito do mercado. Não, e esse desconforto que o mercado da publicidade admite que vive, mas não sai do mesmo lugar. Não sai do lugar. Né? Eles estão cada vez mais 360, né? Porque eles rodam, vai e volta, rodam, vai e volta. E não saem do mesmo lugar. Agora, também tem uma coisa que é o seguinte, vamos combinar assim, surgiram forças no mercado publicitário nos últimos anos, agências que surgiram, e surgiram fortes, mas o mercado anunciante permaneceu inalterado, praticamente inalterado. Qual foi o grande anunciante que surgiu nos últimos 10 anos? Eita. Olha, vai bater cabeça e não vai dizer. É verdade. Grande anunciante. Eu acho que a gente viveu algumas ciclos. Alguns ciclos. Acho que já foram os bancos, né? As instituições financeiras. Isso. Acho que a gente teve uma época muito de veículos, né? Das Mas grandes são concessionárias. Os mesmos. E acho que a gente andou aí, tá saindo agora já deu uma baixa nos últimos 2 anos, bem importante, mas a gente teve as instituições de ensino também, foram protagonistas como anunciantes. Eu confesso que nesse momento eu fiz vários cadernos na 0 Hora, cadernos comerciais de escolas. Eu que organizava aqueles cadernos de escola. E realmente foi um momento de boom das escolas particulares. Exato. Tá? Mas o que eu estou colocando assim, grande anunciante, diz assim, quem é que surgiu que diz assim, pô, olha que baita anunciante que surgiu nos últimos 10 anos. Sinto muito, não tem. Se alguém lembrar de algum, por favor, nos ajude, mande a sua mensagem. Porque eu não lembro. E no mercado publicitário, nos últimos 10 anos, surgiram algumas forças de novas agências, de novas propostas de trabalho e agência. Mas é complicado. O mercado que está estagnado, em recessão, não tem pão para todo mundo. E mais do que isso, eu acho que o mercado publicitário ele vive de uma pompa, de um glamour que não existe mais. Que há muito tempo não existe mais. Mas ele é um mercado, eu acho que mais do que o mercado jornalístico, por onde eu também circulo bastante, ele é um mercado muito mais nostálgico. Muito mais nostálgico do que o jornalismo. Muito mais e muito mais personificado. Então, assim, a gente não consegue falar com alguns nomes deste mercado sem que se exalte o passado, né? Não, mas é verdade. Não, é triste, mas é real. É verdade, porque assim, a gente, até agora no programa, a gente está falando do que está acontecendo. É lógico que tudo que a gente viveu até então é o que nos dá a base, como a gente vai falando, especialmente os nossos fracassos, eles nos dão a base pra gente chegar onde chegou, não tem nenhuma dúvida disso. E acho que o mercado da propaganda gaúcha teve conquistas incríveis, né? Incríveis. Acho que a gente tem cases aí muito legais e muito interessantes. Mas existe uma personificação. Não bastasse viver do passado, a gente personifica o glamour. Então, houve um tempo, acho que isso está mudando bastante. A nova geração vem com outros valores construídos. Uma nova perspectiva. Uma nova perspectiva. Mas, assim, eu cansei de entrevistar isso. Eu devo ter aí entrevistado... Devo não, eu tenho certeza que eu entrevistei mais de 200 publicitários já, assim. Eu ouço falar muitas vezes, é o Beto Calage,
Isso, vou falar de uma história um pouco mais contemporânea, Aham. porque eu, né, não vivi mais para trás. Mas Beto João Calage, Satti, João Beto Calage. Satti, Picoral, Uau. um pouquinho mais atual ali, o Carlos Tum, o Rodrigo Pinto, o Saul Duque, que são, né, que é os Esses já meninos são mais... de uma geração um pouco mais para cá. mais contemporânea, É. né? Mais da minha idade, não da minha idade, mas Sim, mas mais próximo. mais próximos, que é realmente a galera mais de criação também, né? Porque também há uma glamorização do setor de criação, né? Do departamento da área. Não vai, nenhum estudante É que tu sai pe- da é- faculdade é- querendo ser produtor Não, gráfico, né, Caravera? Não, e atendimento menos ainda. Menos ainda, porque atendimento é o que toma paulada, É né? isso. Mas não, e eles não têm a menor noção do que é ser atendimento, entendeu? Todo mundo entra para a faculdade de comunicação porque é uma loucura Porque o gosta que de desenhar. escreve, Não, o ou que gosta de desenhar. desenha. Exato. A mãe disse que ele, olha, que filho criativo. Amigo, se tu gosta de desenhar, vai pro design. É isso. Né? Não, Vai pra arquitetura. Eu- Tu vai ser pobre na A propaganda. área técnica da comunicação é só a mídia, que não é formada na faculdade, infelizmente. Tá? Tem as cadeiras de mídia, olha a Silvia Koch, minha amada, querida. Não, acho que a gente tem A grandes mi- nomes de mídia. Grandes nomes, tá? Mas a faculdade não forma, sinto muito. Eu fui professor da PUC, da Unicinos, e Não eu dizia forma. para os alunos, olha aqui, ó, pega estágio já, Aliás, porque não vai. eu vou sempre... E os Sabe qual ouvintes... foi meu primeiro emprego na comunicação? Ai, meu Deus. Foi 1 ano trabalhando de graça numa agência chamada Êxitos, Ah, que sim. tinha 3 sócios. Ricardo Riso Campos, Plínio Monte da Rocha e Luiz de Martino Coronel. Tá? Com exceção do coronel, E né? eu era o segundo redator. O coronel era o dono e o primeiro, um dos donos e o Aham. primeiro, e eu era o segundo. Eu fazia a redação do Marinha Magazine, que era um grande magazine na época, em Porto Alegre, e fazia a redação da Calton Motos, Cara, que o coronel desculpa, liberava para mim de colher de chá. desculpa a minha ignorância, né? Não conheço todos esses nomes, com exceção do coronel, óbvio. Esses outros dois estão vivos? Então, Ah, que Plínio bom. Monte da Rocha era o produtor eletrônico da agência, Ah, perfeito. fazia os comerciais do Zafari, fazia os comerciais da Scarpini. Era uma agência muito forte, muito boa. Não, a agência em si, eu com certeza lembro do nome. Mas, enfim, a gente vive personificando essas pessoas, né? E muitas delas já fora do mercado. É. Muitas delas, algumas delas, inclusive, com caráter bem duvidoso. Opa! Não é verdade? Né? Tem em todos os O mercados. João Satti é oriundo da MPM Propaganda. Gente, Então, pelo toda amor de Deus, formação... eu não quis, eu não citei. Eu estou falando assim, os guris da Scala, todos eram oriundos da Scala. MPM. Não, da Scala, alguns da MPM, mas a maioria da Scala, na época do Paim, que o Paim era o dono da Scala. Sim. Uhum. Entende? Então, assim, eles também têm uma escola que é uma escola tradicional da comunicação. Né? O Beto, o Calage, a mesma coisa, é oriundo lá daquela época. Então, se tu pegar os grandes cabeças da publicidade hoje, são caras oriundos lá do mercado que era efusivo, com MPM, com Scala da época do Paim, com marca propaganda, com Martins e Andrada, com a nova símbolo. forma. Tá? Então, era um outro Com a mercado. Standard, com a Olha, a DPZ, Standard Odive é. tinha o maior produtor gráfico, um dos maiores produtores gráficos do Brasil estava na Standard. Tá? Que era o Pompeu. Muito bem. Pompeu, tá? Que hoje está aposentado, querido, mestre Pompeu. Eu saí da faculdade, comecei a trabalhar, montei uma mini agenciazinha, e eu ia, assim, 2, 3 vezes por semana na Standard para o Pompeu me orientar como se fazia produção gráfica. Então, era outra época, outro momento. Hoje a coisa está muito pasteurizada, por meu gosto. E mais do que isso, passou. Passou. Qual Duro e triste, mas passou. Foi incrível, foi maravilhoso. Tenho certeza que foi incrível E tu viver quer isso. outra coisa que o mercado mudou e ninguém se deu conta? Olha aqui, ou se deram conta. Existia um produto na Zero Hora que era assim monumental para ganhar dinheiro, que era o Classificados da Zero Hora. Aham. Eu fui gestor do Classificados da Zero Hora, fazia no domingo 180 páginas. Meu Deus. 180 páginas.
E tu tinha grandes construtoras anunciantes com verbas estupendas. Para onde é que foram? Acabou classificados, para onde é que foram? Tu não vê uma Golden, uma... Né, anunciar do jeito que anunciava, ou as grandes construtoras anunciando do jeito que anunciavam, porque não tem mais meio para anunciar. Essa é a realidade. E eu acho que a verba diminuiu, sim, né? Infelizmente também a gente sabe que numa crise o primeiro corte é na comunicação, infelizmente, né? Os grandes empresários... Para o empresário isso é custo, não é investimento. Não é investimento. Mal sabem eles que se eles na crise investissem nisso, né? Isso aí sairiam da crise muito mais rápido e muito mais fortes. Muito mais consolidados. É isso né? aí. Mas a gente sabe que então as verbas diminuíram, a gente sabe que esse mercado está cada vez mais difícil. Mas a gente sabe que há também um mundo de possibilidades, muitas alternativas, mas falta um pouquinho de Tem que garimpar. Eu tinha um primo falecido, inclusive, que ele dizia o seguinte: tem que ter cabelo no peito. É isso. Para poder arrancar. Tem que ter cabelo no peito. Nós estamos ralados, eu e tu, hein? Eu, então, mais ainda. Olha, não sei. Até aí eu vou te falar bem sério. Do jeito que eu tô, não é uma ofensa, é uma constatação. Ai, ai. Mas olha aqui, ó. Se você quiser participar do programa Marketing ou Propaganda, fazendo sugestões, solicitando informações, por favor, pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp ou inbox na página do nosso Facebook, ok? É isso, Márcia? É isso, muito obrigada. A partir da semana que vem voltamos com convidados especiais para serem entrevistados. Espero que vocês tenham gostado do nosso último programa que entrevistou a cerveja Bosta. Isso mesmo. Né? Que foi um sucesso o programa, de maravilhoso. Hamburgo Velho. É isso aí. E excelente. Sérgio saiu daqui bem feliz, né, Jefferson? Eu saí torto. Eu não sei como é que eu cheguei em casa, mas hoje, pelo menos, eu estou sóbrio. Olha, já temos aí uma vitória. Então, olha aqui, ó, obrigado aos nossos patrocinadores. Zafari, onde economizar é comprar bem. Ivo Pens, onde você encontra todas as bitolas de tubos e conexões Tigre à pronta entrega. E ao nosso querido patrocinador Motel Mumbai, onde o prazer é garantido. Um abraço e até o próximo programa com você. Márcia, obrigado por estar aqui e abrilhantar essa tarde cheia de fofocas. Até segunda. Tchau, tchau. Até segunda. Tchau.